O Vasco tem uma das maiores torcidas do Brasil. Aliás, pelas pesquisas, a quinta torcida. Eu, pessoalmente, desconfio muito desse quinto lugar, porque quando a gente viaja pelo Brasil, norte, nordeste, até Santa Catarina e outras regiões do país, são muitos vascaínos. A gente vê muito torcedor do Vasco. Não sei se o Vasco, no âmbito nacional, que nem sempre as pesquisas conseguem atingir, porque elas são feitas de forma setorizada, e nunca tem uma pesquisa de torcida, né? É sempre uma pesquisa para algum outro assunto, pesquisa para presidente da República, ou sobre alguma outra questão, e aí no meio colocam ali, qual é o seu time? E a pessoa responde. Então, elas não são, me parece, tão precisas como poderiam, feitas de uma outra forma. Mas o Vasco tem muita torcida, e o Vasco hoje está vivendo sua quarta experiência na Série B. Mas passou por um período também em que, pelo perfil do ex-presidente Eurico Miranda, o Vasco despertou também muita antipatia a muitos torcedores. Uma postura, uma certa agressividade, muitas vezes. Como é que o senhor vê essa questão e como o Vasco pode desconstruir isso e ficar mais sintonizado até com a sua própria história, que é uma história completamente diferente? É um clube que abriu para os negros, é um clube que tem uma história absolutamente antagônica em relação a questões como essa, e questões que, inclusive, hoje residem na discussão política brasileira. Mauro, sem desconsiderar a pessoa do Eurico, eu sou completamente diferente dele do ponto de vista de me colocar. Eu sou uma pessoa que trabalha em equipe, gosto de delegar, faço isso há muitos anos, através da minha empresa. Fundei uma empresa há 37 anos, existe até hoje. E eu trabalho assim, na base do diálogo, na base da transparência, fazendo as coisas com responsabilidade, assumindo o que eu posso assumir. E eu acho que o Vasco, com essa imensa torcida, obviamente, isso também traz uma certa pressão para dentro. Trouxe ainda atrás uma pressão enorme para quem senta na cadeira de presidente, né? Do ponto de vista de você está sempre sendo exigido a ter um time muito competitivo, a colocar normalmente um time acima das suas possibilidades. Isso aconteceu durante um período muito longo. E a partir dos anos 2000 para cá, é visível que o Vasco entrou num processo de decadência muito em função disso que eu estou falando. A gente, muitas vezes, não poderia estar pagando o que se pagou. A consequência disso foi uma acumulação exponencial de dívida. Você sabe, Mauro, que uma dívida não começa com 1 milhão, 2 milhões. Aliás, uma dívida começa com 1 milhão, depois vira 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões, 200 milhões. A nossa parou em 832 milhões. Quer dizer, é um negócio, para mim, absurdo o que aconteceu. O processo, para mim, foi absurdo. Agora, não adianta chorar o leite derramado. Eu estou aqui para tentar resolver problemas. O que eu quero? Eu quero renegociar minhas dívidas, eu quero tornar esse clube aqui um clube responsável, amigável, eu quero contratar, se eu puder pagar o salário, se eu puder pagar os encargos, senão não vou contratar. Eu quero tornar o futebol mais competitivo na medida que eu conseguir aumentar minha receita. Para você ter uma ideia, essa queda para a segunda divisão, você vê que o Vasco caiu para a segunda divisão com o mesmo número de pontos do Fortaleza e foi muito prejudicado ao longo da competição. Isso todo mundo percebeu. Mas, enfim, isso nos gerou um decréscimo de receita de 100 milhões. A gente saiu de uma projeção esse ano de 220 milhões e vamos faturar mais ou menos 100 milhões, 120 milhões esse ano. Então, isso me levou a ter que fazer um ajuste enorme aqui dentro do clube. A gente tinha mais ou menos 730 funcionários. Infelizmente, a gente teve que fazer um ajuste que atingiu mais ou menos 200 funcionários. A gente teve que fazer uma redução também absurda no futebol, do ponto de vista de investimento. A gente tinha uma folha muito alta, era uma folha de primeira divisão. Não era das maiores, mas era muito alta para a realidade atual. Então, o que eu estou fazendo, Mauro, é tentar trazer o clube para essa realidade atual de segunda divisão. Eu tenho menos receita, eu vou ter que ter menos custo. Então, eu estou ajustando o clube e a gente está num processo. Eu acho que até o
mais 2 ou 3 meses, eu acho que a gente consegue mais ou menos ajustar aí as nossas contas. Eu consegui colocar os salários em dia de funcionários e jogadores. Quando aqui cheguei, a gente devia salário de outubro, novembro, dezembro, 13º. Devia 4 ou 5 salários da gestão anterior. Coloquei isso em dia. Hoje eu estou em dia com funcionários e atletas. Pretendo que daqui para frente a gente não tenha mais nenhuma ação trabalhista. Eu quero interromper esse ciclo de ação trabalhista. A gente contrata o jogador ou o técnico, a gente não paga, ele vai para a Justiça do Trabalho, o Vasco não se defende de maneira eficiente, isso vira uma causa de 1 milhão, pode virar uma causa de 5, 7, 8 milhões. Quero acabar com isso. A minha gestão pretende pagar os salários para a gente não ter que passar essa vergonha de 490 ações trabalhistas que a gente tem hoje. Então, isso não é exercer um mandato com responsabilidade. Eu pretendo, até onde puder, exercer esse meu mandato com responsabilidade. Eu sei que vou sofrer muita pressão no sentido de as pessoas, a torcida, as pessoas me forçarem a gastar fora do meu orçamento, mas eu adquiri uma disciplina muito por conta da minha empresa empresarial. Então, estou muito fortalecido mentalmente para seguir o nosso projeto aqui de 3 anos, que é um projeto de redução de dívida, aumento de receita e fortalecimento no futebol, à medida que a gente conseguir um aumento de receita. Qual